Salve fiel, salve nação corintiana, sexta-feira agitada, feriadão, cheio de informação importante no Corinthians. Corinthians tá pretendendo fazer uma contratação, um reforço internacional para a próxima temporada. Sérgio Ramos continua na mira do Corinthians. O Corinthians deve fazer uma investida para ter o jogador na próxima temporada. Vale a pena, fiel, ter o Sérgio Ramos? 38 anos de idade, deixe o seu comentário, a sua opinião sobre essa possível contratação. Informação também sobre o parça do Memphis Depay, o Hinaldo, que está na Arábia Saudita. Também há trocas aí de conversas entre o Memphis Depay e o Hinaldo, falando aí muito sobre o Corinthians e sobre a cidade do São Paulo. E é um jogador aí que pode entrar na mira do Corinthians. Mais um holandês no timão, será, fiel? Tudo sobre a preparação do Corinthians para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima quarta, contra o Cruzeiro em casa. Já tem um desfalque aí confirmado. José Martínez machucou, né, no jogo de ontem da Venezuela e deve desfalcar o Corinthians. Informação também sobre a compra do Hugo Souza. O Corinthians tem 15 dias para fazer essa compra. Corre risco de perder o jogador. Essas e outras a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa o like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar e o Cereto atualizando pra gente todo o noticiário do Corinthians, bastante agitado nesse feriado, hein, fiel? Dá só uma olhada. Depay está ajudando o Corinthians na contratação de reforços. Pelo menos são as informações do Fábio Lázaro, meu amigo Fábio Lázaro, do site Trivela. O Memphis tem muita amizade com alguns jogadores do futebol internacional e pode ser figura importante na contratação de reforços para a próxima temporada. Reforços da Europa, reforços que estão jogando fora do país, seja na Europa, seja na Arábia Saudita. Por exemplo, na Arábia Saudita está jogando o Hinaldo. O Hinaldo também é da seleção da Holanda, meio-campista, 34 anos, volante, né? Segundo volante, meia direita, de 34 anos, também está jogando na Arábia Saudita, no Al-Ettifaq da Arábia Saudita. E o Memphis tem amizade com esse jogador. Tem amizade com o Hinaldo, que jogou já no Liverpool, por exemplo, jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Roma da Itália, jogou no PSV da Holanda, jogou no Newcastle, jogou em vários clubes do futebol internacional. Eu lembro bem do Hinaldo no Liverpool, no Liverpool da Inglaterra. Então, o Memphis gostaria, segundo informações, gostaria que o Hinaldo viesse para o Corinthians, para jogar no Corinthians. Mas o fato é que é muito difícil, porque ele tem contrato até 2026 e ganha uma bala, né? Ganha muito dinheiro. Todos os jogadores que jogam na Arábia Saudita, ou pelo menos a maioria dos jogadores que atuam no futebol da Arábia Saudita, ganham muito dinheiro e seria muito difícil, apesar do interesse do Memphis. E aí, é claro que tem que haver também o interesse do Corinthians, né? Na contratação do Hinaldo. Esse interesse ainda não está confirmado, mas havendo o interesse do Corinthians, o Memphis Depay vai servir como uma figura importante. São colegas da seleção holandesa. O Memphis vai servir como para fazer o meio de campo ali, como trunfo para o Corinthians tentar trazer esse jogador. Outro jogador que o Memphis tem muito contato é o Sérgio Ramos. Eles não jogaram juntos, né? O Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, mas quando o Memphis estava no Atlético de Madrid, por exemplo, jogou contra o Sérgio Ramos no Real Madrid. Eles mantêm uma amizade. Tanto é que o Sérgio Ramos vive clicando nas redes sociais do Memphis Depay. O Memphis acaba postando algumas mensagens nas redes sociais e o Sérgio Ramos vive curtindo essas mensagens do Memphis nas redes sociais. O Memphis também serviria como trunfo do Corinthians para trazer o Sérgio Ramos para a próxima temporada. O Corinthians tem interesse no Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos está na lista de reforços. Ele tem 38 anos, mas aí o Corinthians precisaria de dinheiro, muito dinheiro para trazer o jogador e precisaria do esforço e da vontade e da parceria de sua principal patrocinadora, a Esportes da Sorte, para tentar trazer esse jogador. São dois jogadores que surgem
como especulação nos bastidores do Parque São Jorge, o Hinaldo e também o Sérgio Ramos, mas por enquanto apenas na base da especulação, porque o Corinthians vai precisar de uma engenharia financeira para trazer esses dois jogadores. O Corinthians pode ter reforços internacionais para a próxima temporada. Antes disso, eu quero falar o seguinte, que há uma preocupação em relação a um titular do Corinthians para o jogo da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. O Corinthians joga contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena e para esse jogo às 11 da manhã, veja você, também será feriado na próxima quarta-feira, né? Quarta-feira também será feriado dia 20, dia da Consciência Negra. Por isso o jogo será às 11 da manhã. Todos os ingressos foram vendidos, todos os ingressos esgotados para esta partida. Mais uma vez o Corinthians terá casa cheia na Neoquímica Arena, confronto direto contra o Cruzeiro na briga pela vaga na Libertadores da América, porque agora o Corinthians não fala mais de rebaixamento. Chega, show, rebaixamento, acabou essa história. O Corinthians está brigando mesmo pela Libertadores da América ou, na pior das hipóteses, uma vaga na Sul-Americana. Quem é o jogador que o Corinthians pode perder para esse jogo? É o José Martínez, saiu machucado do jogo de ontem, da Venezuela. Venezuela jogou contra o Brasil, né? Foi o jogo entre Brasil e Venezuela, empate em 1-1, Brasil e Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O José Martínez foi titular do jogo, jogou muito bem, estava muito bem na partida, mas saiu machucado. Não se sabe da gravidade da lesão, né? Se é uma lesão muscular, se é uma lesão no joelho, não se sabe exatamente qual é a lesão que teve o José Martínez e a gravidade dessa lesão. É possível que ele seja liberado, inclusive, da seleção da Venezuela para fazer o tratamento no Corinthians. Mas, de todo modo, é uma preocupação, porque ele é um dos titulares do time comandado pelo Ramon Menezes, então fica aí a preocupação em relação ao José Martínez, que saiu machucado no jogo de ontem contra o Brasil. Brasil e Venezuela empataram em 1-1 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, e o Eric Pulga? Será reforço do Corinthians para a próxima temporada? Mais uma vez surge com força o nome do Eric Pulga, que está mostrando a língua, né, na comemoração de um gol, e mostra a língua várias vezes na comemoração dos gols, porque ele já fez 25 gols na temporada e tem 13 gols do Campeonato Brasileiro, 13 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Né? Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B com 13 gols. O Corinthians, nessa temporada, já tentou, no meio do ano, no meio da janela, na janela do meio do ano, ele já tentou a contratação do Eric Pulga, mas não conseguiu avançar na negociação. Ele é um atacante de ponta, né, de velocidade, joga na ponta, joga na velocidade, no 1 contra 1, e o Corinthians quer a contratação de um jogador como ele. Vai tentar de novo essa contratação. O empresário do Eric Pulga é o Paulo Pitombeira. O Paulo Pitombeira está envolvido nos negócios do Corinthians, hein? O Paulo Pitombeira é o empresário do Eric Pulga, ele é o empresário do Lucas Veríssimo, é o empresário do Roger Guedes. Então o Paulo Pitombeira está perto do Corinthians para fazer negócios importantes. E o Corinthians vai tentar, através do Paulo Pitombeira, a contratação do Eric Pulga, atacante que está sendo cobiçado. O Corinthians não será o único que vai tentar o Eric Pulga. É claro que o Corinthians vai ter concorrência de outros clubes importantes na contratação do Eric Pulga, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, né? Corinthians que já tá traçando um planejamento para a próxima temporada, principalmente passa muito aqui, ó, pelo Memphis Depay, né? Porque o Memphis Depay vem se tornando ídolo a cada dia, né? Ele vem visitando aí as comunidades da Zona Leste do São Paulo, ali do ABC Paulista, entrando ali na casa do povo, literalmente, né? Andando com o povo, com a multidão, literalmente, comendo churrasquinho, isso se tornando um grande ídolo da fiel corintiana. Tomara que em 2025 o Memphis Depay consiga aí erguer uma taça, né? Com o Corinthians, né? Conquistar um título que seria aí bastante maravilhoso aí. O craque holandês levantando uma taça com esse time gigante do Corinthians, né? Mas o Corinthians traça um planejamento para fazer a contratação de um reforço internacional para a próxima temporada. Sérgio Ramos e o Hinaldo
estão na mira do Corinthians. Sérgio Ramos, zagueiro aí, lateral também, barra lateral, jogou muito como lateral, mas hoje em dia é mais um zagueiro, né? E o Corinthians precisa de um zagueiro, é uma posição que o Corinthians tem carência aí no seu elenco. Outro jogador que está na mira para a mesma posição seria o Lucas Veríssimo, né? Mas o Lucas Veríssimo a gente acha mais complicado porque ele está muito bem lá na Arábia Saudita. Então o Corinthians procura sim um zagueiro de peso para a próxima temporada. E o Hinaldo, que é parça do Memphis Depay na seleção holandesa, é outro jogador que entra na mira do Corinthians graças ao Memphis Depay, porque o Memphis Depay é um grande amigo do Hinaldo. Os dois vêm trocando mensagem aí para falar sobre o Corinthians e também falar sobre a cultura de São Paulo, a cidade de São Paulo, como é jogar aqui em São Paulo, né, no Brasil. Então o Memphis Depay vem atualizando aí o Hinaldo. Quem sabe o Corinthians pode fazer uma proposta. A gente sabe que é uma negociação muito complicada, porque o Hinaldo ganha mais de 6 milhões de reais por mês na Arábia Saudita, né? Então o Hinaldo é uma contratação muito complicada. Ele tem que abrir mão muito do seu salário para vir jogar no Brasil, seja em qualquer time brasileiro, né? É fora da realidade do Brasil essa contratação, mas é a curiosidade aí do Hinaldo que está despertando o sentimento do Corinthians em enviar, né, uma proposta, por mais que seja significativa ou o jogador não aceite, mas para fazer o jogador pensar, né? Principalmente porque o Memphis Depay vem ajudando aí nessas contratações de peso no Corinthians com o nome que ele tem, né? Seria bacana ver Sérgio Ramos e o Hinaldo no Corinthians o ano que vem. Imagina, o Corinthians montaria uma seleção literalmente. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, o que você acha sobre isso. Vale a pena o Sérgio Ramos? Vale a pena o Hinaldo? Qual vale a pena, qual não vale? Deixa a sua opinião nos comentários, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana, bebam com moderação, não matem ninguém, pelo amor de Deus. Que Deus livre vocês do mal, sua família do mal e seus amigos do mal, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe cada um. Forte abraço e vai Corinthians!